senhor? O senhor acha que realmente essa fala compromete ele juridicamente? E outra questão, a Polícia Federal resolveu que não precisa tomar um novo depoimento de Bolsonaro depois da manifestação. O senhor acha que seria necessário um novo depoimento depois da manifestação? Não, acho que provavelmente ele também ficará em silêncio. Ele já falou demais no domingo, né? E temos que olhar o que era esse ato de defesa. O Bolsonaro acreditava que ia ganhar a eleição. Lembre-se daquela cena quando a, a televisão anuncia a vitória. Lula da Silva é o novo presidente do Brasil, e filmaram isso, e ele está desconsoladamente, ele cai em choro, é abraçado lá por seus correligionários e tal. Ele acreditava que ainda ia ganhar a eleição, até porque ele achava que com a PEC da bondade, ele refere-se a isso na reunião ministerial de 5 de julho, com a PEC da vontade, a eleição estava ganha. Esse ato institucional ou esse ato de defesa não é para ser, não estava previsto de ser apresentado antes das eleições, mas depois das eleições. Portanto, ele acreditava que ia ganhar a eleição. Era muito mais fácil assumir o poder sem ser através de um golpe do que através de um golpe. Não deu certo porque perdeu a eleição. Aí sim se gera o Bolsonaro se isola no Palácio do Planalto, chora, se isola no Palácio do Planalto, e começa o quê? Começa o processo, efetivamente, de insurreição. Com o quê? Com as pessoas na frente dos quartéis, com a invasão da Polícia Federal em 12 de dezembro. E, por nossa sorte, não estourou o caminhão que criaria um desastre no aeroporto de Brasília. Porque se houvesse, aí seria, então, a desculpa para esse ato de defesa, e haveria, então, aí a intervenção militar, porque a criação dessa comissão de regularidade eleitoral estava nas mãos do Ministério da Defesa, nas mãos dos militares. Então, na verdade, ele dizer que conhecia esse texto mostra, mostra o seu envolvimento. Não levou avante, não transformou esse ato de defesa numa coisa concreta, mas mostra a sua intencionalidade. É um elemento indicador da intencionalidade que se soma a todos os outros, como os pessoas nas frentes dos quartéis, a invasão da PF, o caminhão. Assim, é todo um processo que se desenrola com ele por trás. Evidentemente, ali se vê bem isso, tanto que ele chega a opinar sobre esse decreto e diz agora, seria conforme a Constituição, depois da eleição, intervir no Tribunal Superior Eleitoral, conforme a Constituição. É uma maluquice, né? Doutor Reale, eu tenho uma dúvida processual e uma outra constitucional. A processual diante da tentativa da Polícia Federal de ouvir o Bolsonaro, da negativa dele de se defender, a polícia pode indiciá-lo ao final da sua investigação, sem ouvi-lo, sem convocá-lo novamente, sem intimá-lo novamente? Essa é a dúvida processual. A dúvida constitucional eu estava vendo na Constituição, o estado de sítio pressupõe algumas condições prévias para que ele seja decretado, né? O presidente tratou o estado de sítio como uma coisa banal, né? Olha, disseram que eu queria dar um golpe, tinha lá um decreto, uma minuta, mas o estado de sítio pressupõe a aprovação do Congresso. Como é que faz um golpe desse com a aprovação do Congresso? Agora, para decretar o estado de sítio, é preciso que haja pelo que está na Constituição, uma comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de um estado de defesa, declaração de estado de guerra, ou uma resposta de uma agressão armada estrangeira. Quer dizer, nós estamos falando de uma conjuntura em que havia um presidente eleito e um presidente estava deixando o mandato. Quer dizer, a simples cogitação num documento de decretar estado de sítio já parece uma intenção golpista. Não lhe parece que fica claro isso? Sim, primeiro, a questão processual, acho que não é imperioso que se chame novamente o Bolsonaro a depor. Ele já foi lá e disse que valia-se do direito constitucional
manutenção do silêncio, e os elementos que levam ao indiciamento não é a confissão ou a palavra do indiciado, mas é, sem dúvida nenhuma, o conjunto dos elementos probatórios existentes. Quanto à outra, evidentemente que não. Tanto, Josias, que é necessário ler esse decreto de estado de defesa, mais do que do estado de sítio. O estado de sítio foi um decreto encontrado lá junto ao Valdemar Costa Neto. O estado de defesa é que foi encontrado nos armários do Anderson, do Anderson Torres, da Ministra da Justiça, e que, segundo o Mauro Cid, teria sido entregue ao Bolsonaro, que reviu, mexeu, tirou elementos, reduziu o texto e tal. Olha que absurdo. Dizer que é necessário um estado de defesa para intervir no Tribunal Superior Eleitoral. Dizer, o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo para justificar um ato de violência dessa natureza? Por quê? Porque ele está criando, é sempre a mesma ladainha. Há uma conspiração para fraude eleitoral. Eu fui eleito, meus eleitores são muito maiores do que o do Lula, no entanto, me rapinaram a eleição com números falsos do Tribunal Superior Eleitoral. E vai intervir, faz uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Não era nenhum fato social, nenhuma questão de conturbação pública, nada disso. Era intervir no tribunal que diz quem é que ganhou a eleição. Para ele dizer, está vendo, intervi aqui, agora tem uma comissão de regularidade presidida com 8 membros do Ministério da Defesa, que vai, então, vai proclamar o resultado verdadeiro. Bolsonaro foi eleito e Lula foi derrotado. É de uma lógica tão, às vezes, tão infantil, não é? É próprio do bolsonarismo. Né? Essa Ô, é Sakamoto, uma infelicidade. queria te ouvir também sobre os desdobramentos dessa manifestação do ponto de vista de investigação mesmo, né? Ontem a informação de que a Polícia Federal iria usar, agora a gente está ouvindo até o professor Miguel Reale falando que é justamente um elemento que indica uma intenção, né? Como é que você analisa aí esse escorregão? Porque eles falaram que iam tomar tanto cuidado, e tomaram muito cuidado, né? Só que essa fala do Bolsonaro parece que não foi uma fala assertiva nesse sentido, né, o Sakamoto? Não, eu fico só na minha dúvida, na verdade, porque o bolsonarismo ele é bastante precário, né? Ele é um conjunto de ações que funcionam muitas vezes por conta das brechas do próprio sistema, mas concordo com o professor Reale, ele é precário por natureza. Contudo, eu não sei se foi uma falha do Bolsonaro. Isso, sabe? Teve algumas coisas do discurso, né? Tanto a questão da anistia, que depois a gente pode até falar sobre o quanto essa questão exatamente dessa parte da minuta, que eu não acho que tem que ser eu não acho que é uma falha. E na minha avaliação, o Bolsonaro, ele percebeu que esses elementos das minutas golpistas já há bastante materialidade, não apenas delação, não apenas fala do Mauro Cid, mas a material, a troca de informação, a conteúdo, tudo e já faz e antes e o suficientemente grande para ele perceber que ele não vai conseguir negar a existência, não vai conseguir negar que ele estava com aquilo, não vai conseguir negar que ele discutiu aquilo. Né? Antes até mesmo do ato, vieram com aquela história de que o Bolsonaro, não, mas é que eu imprimi e fiquei com a minuta na mão porque eu não gosto de ler no meio digital, né? Teve aquela desculpinha esfarrapada. Por quê? Porque eles perceberam que não vão conseguir dissociar o Bolsonaro da minuta. Então, eles estão tentando fazer o quê? Estão tentando justificar essa união do Bolsonaro com as minutas golpistas. E aí, o que ele faz? Como o ato em si é uma tentativa de vacina para descredibilizar todo o processo de julgamento, ao meu ver, a minuta se enquadra nesse mesmo processo. O Bolsonaro joga e vomita a minuta para os seus, tenta normalizar como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse uma bobagem estado de sítio, como se fosse uma bobagem a minuta golpista, como se fosse uma bobagem que ele discutiu uma minuta que podia dissolver a democracia brasileira. Né? E ele joga isso para os seus, né, como se fosse uma bobagem, né, para amplificar esse discurso, para que os seus comecem também nas redes sociais, amplificarem o discurso, e quando surgir, e deve surgir, uma condenação do Bolsonaro e a minuta for um elemento central,
ele vai poder falar, lembra daquilo que eu falei, aquela bobagem, né? Então, olha que eles estão me condenando com base numa bobagem. Então, eu acho que faz parte de um processo de se vacinar junto aos seus, junto ao seu eleitorado, junto aos seus, a respeito de um documento de suma importância que conecta ele diretamente com o caso. A minuta é interessante porque, também, ao meu ver, muita gente fala, não, mas o Bolsonaro está sendo conectado com todo esse caso golpista por conta de delações. Não, a minuta já não é uma delação. E a conexão dele com a minuta estava clara. E agora ele está tentando se virar em cima disso, Fabiola. É uma situação que se encaixa bastante com o que o bolsonarismo faz ao longo dos 4 anos. Toda vez que o Bolsonaro era defrontado com alguma coisa realmente séria, uma prova realmente séria sobre um desfeito, sobre um mal feito, sobre um crime que ele tinha cometido, ele tenta fazer o quê? Ele tenta desmerecer, descredibilizar aquilo. Ele tenta normalizar aquilo junto aos seus seguidores. Ele fazia piada com questões muito sérias no cercadinho, no Palácio da Alvorada, ou nos comícios que ele fazia. Então, é o mesmo padrão. Ele está tentando tirar a importância da minuta através dessa manifestação. Eu não acho que foi um escorregão. Acho que foi escorregão. Você acha que foi escorregão, Josias? Não. Você acha que foi Não pensado acho também mesmo? não não acho que tenha sido escorregão, porque a prova está lá, ela já foi recolhida. É algo que o Bolsonaro não pode mais negar. Então ele fica tentando tergiversar em torno do tema, dizendo: como é possível dar um golpe dentro da Constituição, decretando o estado de defesa, estado de sítio, que teria que ter a aprovação do Congresso, convocar o da República, então não haveria como dar golpe. Então ele tenta justificar algo. E aí os advogados já tinham preparado um álibi, né? Porque o argumento deles é de que essas peças, uma vez recolhidas pela polícia, foram repassadas ao Bolsonaro para que ele se manifestasse sobre elas aos advogados, para que os advogados pudessem preparar a defesa. Então, quando apreenderam aquele documento lá na sala do Bolsonaro, no PL, na sede do PL aqui em Brasília, tinha lá um discurso, um esboço de discurso, no qual o Bolsonaro justificaria a decretação de uma GLO, né, uma operação de garantia da lei e da ordem, que colocaria as Forças Armadas nas ruas, e a decretação do estado de sítio. Tinha lá todo um discurso. E a defesa disse: olha, isso daí foi enviado por nós. Aí dá, inclusive, a data, diz que foi enviado pelo celular, e o Bolsonaro, para ler com maior facilidade, mandou imprimir o documento. Então, eles estão, na verdade, tentando justificar o injustificável, mas não creio que tenha sido um deslize, não. É algo que eles jogam no ventilador de forma deturpada para tentar fazer crer que a prova recolhida pela Polícia Federal não tem o valor que os investigadores atribuem a ela. Agora, se você considera o contexto, a delação do ex-ajudante de ordens, todos os áudios, o vídeo que foi apreendido no computador do Mauro Cid pela Polícia Federal, vídeo que mostra aquela reunião constrangedora do Bolsonaro discutindo com os seus ministros, entre eles os militares, estratégias para desacreditar o processo eleitoral, não é? Então, se você considera todo esse contexto, esses documentos têm grande valor probatório, né? Então, por mais que ele se esforce, ele não consegue desacreditar as provas, mas faz parte da estratégia dele. Bom, e a gente está falando aqui sobre investigações. Hoje, Bolsonaro comparece à sede da Polícia Federal em São Paulo. É o 7º depoimento que ele tem que prestar desde que deixou a presidência da República. E dessa vez, o depoimento de Bolsonaro é sobre importunação à baleia. Tanto Bolsonaro quanto os seus defensores têm dito que essa investigação é, de certa maneira, uma piada e uma perseguição a ele, né? Justamente porque ele esteve muito próximo a uma baleia quando ele estava viajando no litoral norte de São Paulo, isso em junho do ano passado. Ele estava a menos de 15 metros de uma baleia, e aí o Ministério Público Federal entendeu que ele estava cometendo ali, de certa maneira, um crime ambiental, e por isso ele foi chamado para falar a respeito do assunto. Tem uma portaria do IBAMA que proíbe aproximações de qualquer espécie de baleia
com o motor ligado a menos de 100 metros de distância. O depoimento está marcado para hoje, 2h30 da tarde. Fábio Van Gatten, advogado dele, também vai prestar depoimento. Ele até publicou hoje, agora há pouco. Hoje, o presidente Bolsonaro e eu prestaremos depoimento na PF a respeito do tema da importunação da baleia, às 2h30 da tarde. O que o senhor acha, professor Miguel Reale Júnior? Eles dizem que isso é uma perseguição. Tem crime aí? A lei ambiental é bem clara, não é? E a portaria que complementa e especifica o que vem a ser importunação também deixa claro. Portanto, o que ele vai dizer? Ele vai manter o silêncio de novo? Que justificativa ele vai dar para dizer que não ocorreu essa infração ambiental? É muito mais difícil agora ficar em silêncio. Manter silêncio evidentemente, reconhecer que não tem nenhuma explicação, porque o fato está comprovado por vídeo, né? Então, realmente não é perseguição nenhuma. Seria possível a prevaricação, ou seja, que o Ministério Público ou que a Polícia Federal passasse por cima desse vídeo tão claramente demonstrativo da importunação de animal que deve ser preservado, que tem regras de sua preservação. Então, é evidente que a Polícia Federal não poderia prevaricar, né? Ela está cumprindo o seu dever, né? O dever do ex-presidente agora é explicar por que ele fez isso. O professor Miguel Reale até estava conversando com um advogado que defende outros bolsonaristas e ele estava dizendo que esse caso da baleia, ele é pequeno, mas ele pode trazer muita dor de cabeça a Bolsonaro. O senhor acha também? Porque ele é muito claro, muito evidente, está muito comprovado. É isso? O senhor acha que pode não parecer, mas o caso da baleia pode incomodar e muito Bolsonaro? Eu acho que sim, porque existe um vídeo, uma filmagem, é um fato concreto comprovado, não é? Não há nada a ser discutido, não há indício, não há busca de elementos indicativos da intencionalidade. O fato está ali, né? Posto para ser visto e não ser contestado, porque ele é evidente por si. Então, realmente, tem razão esse advogado do clã bolsonarista com relação a esse fato. E qual é a pena? Pequeno, mas E qual é a pena para esse crime? Eu não posso dizer, não tenho de memória aqui da lei ambiental, mas a pena não é grande. O que importa não é o tamanho da pena, e sim uma condenação, que tem uma repercussão sensível, ou seja, a importunação de um animal que deve ser preservado, que está em extinção, deve ser, portanto, calar fundo naqueles que preservam, que querem a preservação da natureza e a proteção